pós-carnaval e as viroses, né? As viroses acontecendo. As viroses acontecendo. E você, de fato, já vê muita gente aí, né? Tossindo em tudo que é lugar, espirrando, aquela coisa. As pessoas já estão. E é natural, depois de grandes festas, né? Acontece aqui em Feira de Santana com a Micareta também, acontece no Carnaval. O pessoal bota até nome todo ano, né? Já tem nome esse ano, Ana? Zona de perigo. Zona de perigo, né? Pois é. Sempre é a música do Carnaval que vira o nome da virose. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando de uma situação de saúde pública, que as pessoas precisam ter uma consciência, uma devida consciência, porque a Covid-19, que causou toda aquela pandemia, aquele problema, segue circulando, né? Obviamente, sem aquela força do vírus de outros momentos, mas com a mesma capacidade de transmissão, né? O vírus está aí, virou, e a gente espera que tenha virado mesmo, uma gripe sem tanta gravidade, mas com um potencial grande. E a orientação da Secretaria Municipal de Saúde aqui em Feira de Santana é de que qualquer pessoa que apresente sintomas gripais faça o teste diagnóstico para a Covid-19. O exame pode ser feito de forma gratuita em qualquer unidade da atenção básica, policlínicas municipais ou unidades de pronto atendimento. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana, a Carlita Correia. Muito bom tê-la aqui conosco, quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, Carlita. Eu queria começar perguntando justamente quais são os critérios, quem deve procurar essas unidades de saúde para fazer o teste diagnóstico, quais são os sintomas que são sinais de alerta para que a pessoa de fato tenha a necessidade de fazer esse teste da Covid-19. Um ótimo dia, bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos que estão agora atentos, ligados aí no programa. Respondendo a sua pergunta, realmente a gente, além das festas, né, de carnaval, a gente tem também no momento a mudança de clima, chuva, né, sol, então essa mudança de clima também traz esse comportamento de gripes e de vírus respiratórios nas pessoas. Então, assim, quem tiver com sintomas gripais, a gente segue ainda o mesmo protocolo, já que a Covid, como você falou, continua, e todos nós sabemos, continua circulando, né? O vírus não foi erradicado, então a gente precisa entender, continuar monitorando, conhecendo o comportamento de quais vírus respiratórios circulam no nosso município. Então a gente só consegue fazer isso com a ajuda da população. Uma vez com sintomas gripais, a população comparece para fazer a testagem. Pode ser com qualquer sintoma gripal, a gente entende, né, que a Covid, ela também se apresenta de forma assintomática. Então, pensando por esse contexto, apenas um sintoma, é importante sim que procure uma unidade de saúde para fazer a testagem, porque quando a gente não identifica que é Covid, a gente entende, né, que é influenza, que são outros vírus respiratórios. Ajuda no diagnóstico diferenciado e também ajuda no entendimento do médico para fazer o tratamento daquele indivíduo que está no momento com esses sintomas gripais. Bom, eu lembro que a gente falava aqui na semana passada, logo após o Carnaval, né? O Carnaval terminou na quarta-feira, terça-feira vamos lá, mas quarta ainda teve aquele arrastão lá em Salvador, e aí no sábado a gente falava aqui, inclusive até como dado positivo, né? De que menos de 5% dos testes de Covid realizados em Salvador pós-Carnaval estavam dando positivo. Qual é a realidade aqui em Feira de Santana em relação a esses testes que são realizados na atenção básica? E duas perguntas em uma. Primeiro, como é que está a procura, né? A demanda para isso. E depois, a positividade desses casos. Você já tem um dado de percentual ou pelo menos uma sensação do que a gente tem do cenário aqui na cidade, Carlita? O nosso momento mesmo ainda é de orientação e de alerta, Fernando, porque a gente... eu mesmo vejo muitas pessoas com sintomas respiratórios que não vão testar, que não testaram, pessoas até com sintomas bem característicos, com perda de olfato e paladar, que ainda não fizeram testagem, e a gente tem um final de semana ainda que muitas pessoas emendaram, ainda estão viajando, não retornaram. A gente vai começar essa panorâmica agora a partir
dessa semana, que muitos vão estar retornando. Os que retornaram, poucos procuraram as unidades de saúde para fazer testagem. A gente tem ainda, o nosso boletim, ele tem ainda 3 casos, 2 casos positivos de resultados que vêm do LACEN. E poucas pessoas procuram, a gente tem, né, a gente olha o panorama todo dia das pessoas que procuram as unidades de saúde e a gente vê que é realizado 2, 3 testes e a maioria sempre dando negativo. Então, assim, eu acredito que essa semana, que é a semana que muita gente ainda retorna do carnaval ou que começa a apresentar sintomas e procura a unidade de saúde. As pessoas que estão assintomáticas não sabem que está com Covid-19 e naturalmente não vão procurar. Procuram quando teve contato com alguém que testou positivo. Aí mesmo sem sintoma, aí o amigo, o colega, o parente testou positivo, você teve aquele contato com aquela pessoa e você está assintomático, aí sim, mesmo assintomático, nesse caso a gente consegue perceber que essas pessoas procuram a unidade de saúde. Mas no momento a procura por testagem é muito baixa ainda. E por que você acha que acontece esse fenômeno? As pessoas, a gente passou pelo que passou, aquele problema imenso de saúde pública no mundo inteiro, Feira de Santana incluída nisso, né? Muitas pessoas perderam suas vidas para a Covid, muita gente perdeu gente importante para a Covid. E as pessoas agora parecem estar mais relaxadas. Claro que os números estão bem baixos, mas sintoma gripal, né? Você colocar 6 meses atrás, não precisa nem voltar tanto assim. Todo mundo corria logo para fazer o teste. E agora as pessoas têm relaxado mais em relação a isso. A senhora acha que a cobertura vacinal, o fato da pessoa estar vacinada, ela acredita estar de algum modo imune? O que você acha que tem causado isso, essa baixa procura pelos testes? Principalmente a população tem o entendimento da cepa que está circulando no momento, né, que é a Ômicron e suas subvariantes. Então, assim, o conhecimento de que ela é muito mais transmissível, menos letal, causa menos internamentos, menos complicações, e a população foi se vacinando, realmente foi a partir da vacina que as cepas mais letais, mais importantes, elas foram desaparecendo. Né? E assim, mesmo sabendo que a Covid continua, o vírus circula, mas por entender, né, o tipo de variante que ficou e as pessoas estarem vacinadas, elas observaram, a gente ainda vê muitas pessoas com máscaras. Ainda existe, em Feira de Santana a gente circula, em todo espaço a gente vê 1 ou 2 pessoas com máscara. Tem pessoas jovens, tem pessoas com problemas de os imunossuprimidos, com comorbidades, tem pessoas idosas. Eu vejo pessoas de todas as idades ainda usando máscara. Então, assim, não existe uma segurança total. Então, quando a gente até vê o outro de máscara, a gente até, isso frisa-se, lembrar que a Covid ainda continua. Então, eu acredito que, pelo entendimento, a população hoje em dia ela busca mais conhecimento, busca mais ficar inteirada, ficar mais ciente do contexto, do cenário, né, dos vírus respiratórios que circulam no município. Então, assim, por conta desse entendimento, dessa procura por informação, a população acabou ficando meio que tranquila, não somente por saber que é uma variante que não é letal, mas por conta da vacina também, por estar vacinados. E vale ressaltar que para uma pessoa com imunossupressão, ou seja, as pessoas que são pacientes renais, pessoas que são transplantados, que fazem uso contínuo de imunossupressores, essas pessoas, a Ômicron é sério, ainda é uma cepa, uma variante grave para elas. Então, assim, a gente não fica tão tranquilo, o município, a Secretaria Municipal de Saúde não fica tão tranquila, por ser a Ômicron que está circulando e suas subvariantes. Ela tem deixado sequelas pós-Covid também respiratórias. A gente acompanha isso lá no centro pós-Covid. Então, assim, não é para a população ficar tão tranquila por ter descoberto que a Ômicron, ela não é tão letal quanto as outras. Na verdade, é um momento de muita vigilância mesmo, porque, como eu citei, eu conheço também pessoas que não têm comorbidades e está tratando de sequela pós-Covid, pessoas jovens, com a variante da Ômicron e suas subvariantes. Bom, e por falar em Covid, vacina e tudo mais, como é que está o ritmo de vacinação aqui em Feira de Santana? Na 4ª dose, até a terceira também, a gente sabe que ainda tem pessoas que estão
pendentes, né, da terceira dose da vacina, e alguns municípios já estão aplicando a vacina bivalente, né? Hoje mesmo, por exemplo, a imprensa de Salvador toda trazendo informações que começa a imunização com a bivalente lá, que é a dose da vacina contra a Covid, que imuniza também contra variantes da Ômicron, a Ômicron e suas variantes. A expectativa de chegada aqui em Feira de Santana e passar a aplicar também essa dose? Sim, a gente já recebeu imunizante na sexta-feira, né? A gente está só no cenário de logística, tanto de capacitação, é preconizado pelo Plano Nacional de Imunização. Toda imunização que a gente recebe é uma imunização nova, a gente não teve o contato ainda com a bivalente. A gente recebeu, mas o contato é para conhecer as características, a apresentação, entender, né, a bula dessa vacina, desse imunizante, a gente precisa desse tempo. Então, a gente já recebeu sexta-feira, o Estado disponibilizou os links para capacitação, as nossas equipes já iniciaram esse processo, nós temos 104 salas de vacina, temos muitos profissionais, né? Precisa passar por todos essa atualização, essa reciclagem relacionada à bivalente, porque é preconizado pelo Ministério da Saúde, a gente precisa vacinar com segurança. Então, a nossa vacina chegou desde sexta-feira, estamos nesse processo finalizando de capacitação e agora a gente vai partir para a logística de distribuição para todas as salas de vacina, porque a gente vai começar com 70 anos ou mais, e a gente precisa, né, que essa vacina esteja, são idosos, a gente precisa que essa vacina esteja mais próximo de casa possível da população. Além de 70 anos ou mais, tem um público destinado também para pessoas vivendo em instituições de longa permanência, a partir de 12 anos, e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, os indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Então, a gente precisa montar uma logística de distribuição e de vacinação com muita tranquilidade, como a gente vem fazendo com as vacinas novas que são inseridas, com a Baby, com a PED, e assim a gente vai seguindo esse curso de logística, de distribuição, de capacitação, do que é preconizado mesmo pelo Plano Nacional de Imunização. E você falou da segunda dose, da terceira, da quarta, sim, a gente tem aqui até o dia de hoje 579 mil, né, pessoas de 18 anos ou mais vacinadas com a primeira dose, e quase a mesma quantidade com a segunda, né, 532 mil, e com a segunda dose a gente tem ainda 341 mil pessoas. Então, realmente, vale frisar, boa pergunta sua, porque a terceira dose tem muita gente ainda que não retornou para tomar. E aí, consecutivamente, né, Fernando, vai atrasar a quarta, que são 4 meses de uma para outra, e vai atrasar também o uso da quinta dose, que é com a bivalente, essa vacina tão esperada, que é a única que combate a Ômicron. Ela resistiu às outras vacinas. Então, assim, já foi feita a vacina que combate a Ômicron e as pessoas agora vão ter que esperar mais tempo. As que estão com a terceira dose atrasada, as que estão com a quarta dose atrasada, vão acabar aí atrasando essa atualização com a quinta dose e com a bivalente. Bom, e a gente tem também, por falar em vacina, né, hoje o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação. Nessa primeira etapa, a imunização contra a Covid-19 terá reforço para os grupos prioritários em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, também está prevista a intensificação da campanha da influenza nesse mês de abril. Como que Feira de Santana se prepara para esse movimento nacional de vacinação que começa no dia de hoje? A gente já tinha, né, uma expectativa grande, sabe? Valente faz muito tempo que a gente tem uma expectativa da chegada dela, faz muito tempo que as mídias em massa alertam a população para atualizar a caderneta de vacinação, justamente para quando a vacina chegar, a gente continuar esse ciclo de vacinação. Uma vez que atrasa a vacina, a gente fica só com a expectativa, mas a gente não consegue vacinar a população, porque a gente não vai pular as etapas de vacinação de primeira, segunda, terceira e quarta dose. Então, assim, a gente já tinha essa expectativa da bivalente, a gente já trabalhava, já divulgava bem esse cenário, essa importância de manter a caderneta em dias, para que quando ela chegasse, a gente conseguisse achar a população para vacinar. A gente tem, até o dia de hoje, a gente tem pessoas que tomam a quarta dose, por exemplo, Fernando, a gente tem 83 mil pessoas, em média, preparadas para tomar a quinta dose. E a gente tem, entrando em março, a gente vai ter um pouco mais, uma faixa etária de mais ou menos 98 mil pessoas preparadas
para tomar no aprazamento de 4 meses para fazer aí uso dessa quinta dose. Então, assim, a gente precisa de expectativa e realidade, né? Que as pessoas compareçam para atualizar, porque senão o tempo fica mais distante. Em relação à campanha de influenza, sempre bem tranquila no município, sempre ocorreu com muita tranquilidade. A gente teve ainda uma baixa adesão ano passado e a gente acabou vacinando, né, pessoas de outros grupos, porque os grupos prioritários não compareceram para fazer uso do imunizante. Então, aí já vai a dica, a população, né, precisa aderir na faixa etária, na público-alvo, é muito importante. No ano passado, a gente ficou sem atingir um público-alvo. É um percentual muito grande, as pessoas não quiseram a imunização com influenza, que não é o correto, né? A vacina de rotina, que já vem sendo feita há muitos anos, uma vacina segura. E aí a gente estendeu, o Ministério da Saúde também autorizou, e o Estado estendeu para outros públicos que não eram os preconizados por conta da baixa procura da vacina com imunização, que é uma campanha muito tranquila, muito segura, e que o município também já está preparado. Então, a previsão segue sendo em abril o início da imunização da influenza? E se tem uma data específica? Sim, a gente aguarda a nota técnica do Estado. A gente faz mais divulgação, a gente confirma, mas isso quando a gente recebe a nota técnica do Estado. Não somente Feira de Santana, mas qualquer município precisa aguardar chegar a nota técnica do Estado para poder fazer maiores divulgação. E é uma vacina muito tranquila, a gente não tem muita forma de aguardar, de preparar, não. Já é uma vacina muito tranquila, que já é feita com muita adesão, e a gente não consegue, não precisa desse tempo de preparação. A gente vive a expectativa de esperar o mês chegar, né? Abril chegar, a vacina chegar, e que as pessoas procurem a vacina, mas a gente vive essa tranquilidade com a influenza, sim. Nossa maior preocupação é a baixa procura para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. E as outras vacinas? Para a gente encerrar, eu queria tocar um pouco nesse assunto, porque a gente fala muito da vacina da Covid, obviamente, né? Por conta de todo o problema de saúde que a Covid causou, mas a gente sabe que existiu um movimento de baixa na procura de outras vacinas, poliomielite, sarampo e por aí vai, por conta da própria pandemia, né? As pessoas ficaram muito tempo sem sair de casa, quando saíram focaram muito na vacina da Covid e deixaram um pouco as outras vacinas de lado. Como é que está o cenário nesse sentido aqui em Feira de Santana agora? Já conseguimos voltar a ter uma procura maior para essas vacinas? Inclusive, esse movimento nacional pela vacinação tem como carro-chefe Covid, influenza também um pouco mais na frente, mas também faz essa conscientização, né? Pela polio, pelo sarampo e outras vacinas que as pessoas possam ter pendentes. Nosso cenário não é diferente do país inteiro, né? Acho que a população parou de forma igual a busca pela atualização da caderneta de vacina, mas a gente tem intensificado sim, tem melhorado sim. A gente tem os agentes comunitários de saúde que fazem um bom trabalho, que vão às casas, tem as famílias que eles já acompanham, que olham a caderneta de vacinação das crianças e toda essa conscientização que a gente já faz nas mídias também, a população já tem sim procurado mais as unidades de saúde para a atualização da caderneta de vacina. Inclusive, agora no final de fevereiro, a gente encerra a campanha, o Estado encerra a campanha contra a meningite. Teve um momento, desde julho do ano passado, dessa busca ativa para atualização da caderneta de vacina contra a meningite, ou seja, crianças de 1 até 19 anos de idade. Esse público-alvo foi o público que a gente veio trabalhando durante esse tempo, né, que foi preconizado pelo Ministério da Saúde e que se encerra agora no final de fevereiro. E os trabalhadores de saúde também, que puderam fazer uso do imunizante de forma indiscriminada, independente de estar com a sua caderneta atualizada ou não, eles puderam fazer esse reforço. Mas pessoas de 1 a 19 anos que não têm o seu esquema vacinal completo, teve aí a oportunidade de comparecer à unidade de saúde, a unidade fez a triagem, observou se realmente faltava alguma dose e muitas crianças e adolescentes puderam fazer essa atualização. Então, assim, não somente com a meningite, porque quando eles aparecem na unidade de saúde, a equipe já visualiza, já informa quais os imunos estão faltando. Então, tem crianças que vai tomar uma vacina, acaba tomando 2,
duas doses porque falta uma outra. E isso tem acontecido com frequência. Tem aumentado, sim, essa procura e esse cuidado dos agentes comunitários de saúde e dos profissionais das pontas, né, das unidades de saúde, quando a criança chega. Eles têm esse cuidado de olhar se está faltando algum imunizante, orientar os pais e, naquele momento, até mesmo fazer a imunização dessas vacinas de rotina que faltam no calendário de uma criança. Carlita Correia, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, quero agradecer muito a disponibilidade de bater esse papo conosco, agradecer a disponibilidade, desejar sucesso, né, nesse momento de imunização sempre, esse momento também desse movimento nacional, Feira de Santana fazendo parte, e comemorar, eu acho, que a chegada desse imunizante bivalente, né? A gente torce para que a gente avance para o quanto antes isso seja aplicado em massa para toda a população mesmo, além dos grupos prioritários. Forte abraço, um ótimo dia para a senhora. Igualmente, Fernando, muito obrigada. A Secretaria Municipal de Saúde agradece esse espaço que a gente tem sempre com vocês. Muito obrigada. Conversamos então com a Carlita Correia, né, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.